No portal HSM, a presença de Carlos Alberto Gramani, especialista em organização de famílias empresárias e agora autor que está lançando o livro A Família Empresária, Estratégias para o Século XXI. Gramani, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda, por estar aqui conosco. E eu queria te pedir para falar um pouco sobre o livro, o que ele traz de novo. Eu agradeço o convite, gentil convite da HSM. Esse livro, a primeira parte, eu pensei em criar textos para que as famílias reflitam antes de qualquer tipo de organização, reflitam sobre sucessão, sobre a herança, sucessão patrimonial, sucessão na gestão e assim por diante. Então, o livro tem na primeira parte alguns textos para que as famílias e os familiares reflitam. Em seguida, a gente fala sobre a parte técnica, de como organizar essas famílias, o diagnóstico, falamos da governança familiar, que é um paralelo com a governança corporativa, e alguns cases de sucesso. Nesse quesito da comparação, do paralelo entre a governança corporativa e a governança familiar, o que você poderia destacar para a gente? Já é costume nas empresas organizadas elas estarem instrumentalizadas com procedimentos de governança corporativa. Já tem todo um método desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então eu quis olhar para as famílias e ver que esses mesmos procedimentos adaptados à família teriam bons resultados. A transparência, a prestação de contas e assim por diante. Então no livro eu pego alguns itens usados na governança corporativa e faço um paralelo na governança familiar. Hoje em dia, com temas de gestão tão em moda, tão falados em todas as mídias, você acredita que a questão da governança familiar se tornou mais simples ou ela ainda é complexa justamente por esses laços familiares que existem entre as pessoas? Ela é muito complexa porque a parte familiar ela está envolta de emoções. Não existe alternativa, não dá para ser um assunto binário. Ela é sempre envolta em emoções, mesmo para os executivos mais frios. Então, o que facilitou é que existem profissionais hoje, já vem de longo tempo, começou com o João Bosco Lodge, há muitos anos atrás, depois o Renato Bainhoff e assim por diante. Então, hoje existem profissionais especializados nesse segmento, o que facilita bastante essa organização familiar. Em relação ao patrimônio da família, quais são os seus conselhos? Bem, o patrimônio, para ser preservado, a primeira coisa é que a família consiga discutir abertamente todos os assuntos, que tenha um fórum específico, não um conselho de família, e que eles tenham união, harmonia até onde pode ter, para preservar esse patrimônio de longo prazo e de uma forma sustentável. Então, os familiares entendem, logo no início, nesse tipo de trabalho, que só a união é que vai manter esse patrimônio. E deve ser respeitada as individualidades, essa é a parte mais difícil. As pessoas são diferentes, mas a gente respeitando as individualidades e respeitando que tem um patrimônio no meio, a gente consegue fazer um bom trabalho. Outro assunto também sempre muito em voga é sucessão. A sucessão, às vezes, quando a gente trata com o líder da família, que já está com uma idade, vamos dizer, um pouco avançada, ele tem a impressão que está tratando da morte dele ou que ele vai colocar pijama, chinelo, etc. E não é nada disso. Fica bem mais complexo quando é familiar do que quando é... É evidente, quando é uma empresa de capital aberto e que está no mercado, a sucessão é feita apenas por competência e pronto. Já é complicado, já é complicado, né? mas na familiar... Errou a escolha, você vai para outro lado, porque você não tem o lado emocional. Exatamente. O lado da razão é que está voltado. Eu quero o resultado. A pessoa deu o resultado, parabéns, ganha o bônus. Não deu resultado, sai. Na família, tem o predileto, tem o porquê meu sobrinho e não meu filho, então tem esses problemas. E o líder da família muitas vezes não gosta também de tratar, porque dá a impressão que está tratando de... ele vai embora. E não é nada disso, ele deve ser o grande comandante, ele deve exigir a capacitação dos sucessores e deve escolher junto com a família, né? De tal forma que o melhor ocupa o cargo. Recentemente, há uns 2 anos atrás, foi feita uma sucessão excelente, está aí nos jornais, que foi do Grupo Gerdau, uma empresa familiar
com uma sucessão muito bem comandada. E um último assunto aqui para a nossa entrevista, mas não o último assunto do livro, dos que eu estou pescando aqui, que eu acho também muito interessante. Abaixo o preconceito com os agregados. Fala um pouquinho sobre isso também que vocês... Agregado nos trabalhos que eu faço, muitas vezes o agregado fica do lado de fora. Existe um certo preconceito, não adianta dizer que não existe esse preconceito. Mas o que eu lembro aí é que os descendentes, eles vão casar com pessoas e buscar as pessoas razoavelmente com os mesmos valores. Eles não vão buscar pessoas com valores diferentes. Mas essa pessoa foi criada numa outra família. Então, no fundo, eles acabam ao longo do tempo agregando. Então, o agregado não é tão pejorativo assim, eles agregam. Existem agregados tão brilhantes que a família até faria um abaixo-assinado para ele vir para o jogo, né? Uhum. Então, o que eu digo aí é que você tem que tomar os cuidados necessários, especialmente no início da relação, os cuidados patrimoniais. Não sabe se a relação vai durar ou não. E, ao longo do tempo, tratar essas pessoas dentro do seio familiar. E, no final, eu digo que eles devem pensar que, se a gente olhar o espelho, ele é o agregado da outra família. Então, ele tem que pensar como ele gostaria de ser tratado e tratar o agregado do jeito que ele gostaria, porque ele é agregado na outra família. Então, eu chamo a atenção desse aspecto. Tá ótimo. Gramani, muito obrigada pela sua entrevista e pela sua participação. Eu agradeço mais essa oportunidade que a HSM proporciona. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.